ministrando. Você está aqui essa noite, culto de avivamento aqui na igreja Perseverando em Cristo. O pessoal que está em casa não me conhece, sou o pastor Claudemir, né? Pastor local. Diminui um pouquinho para mim, pastora, por favor, esse daí. Sou pastor local, estou aqui nessa noite para pregar a palavra de Deus, nesse culto de avivamento. Inclusive, o assunto que nós estamos estudando na escola bíblica dominical fala sobre aviva a tua obra, ó Senhor. Amém? Amém. Vamos lá, sem mais delongas, Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do 12 ao 17. Eu acho que falar num culto de avivamento e não trazer nada em Efésios, eu acho que é perder a oportunidade. Dá essa caixinha aí, pastora, por favor. Amém. Glória a Deus. Amém? Falar de avivamento e não tratar do que o apóstolo Paulo trouxe aos Efésios, capítulo 6, acho que é perder uma rica oportunidade. Quem achou, diga amém. Amém. Fique sobre seus pés em reverência à palavra de Deus, por favor. Nós vamos ler a partir do verso 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, eu oro nesta hora, Senhor, me colocando à tua disposição. Usa a minha vida, usa a minha boca, fala com a tua igreja. Pai de amor, perdoa os nossos pecados, pensados, falados, de obras. Senhor da glória, e abre o entendimento das nossas mentes, corações, alma e espírito para a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nos leva ao arrependimento, Pai, nos leva, Senhor, à libertação e à cura, Senhor, da nossa alma, do nosso espírito, Senhor, da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Tome teu assento. Se você puder, dê um aplauso bem forte, bem feliz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Só vê para mim se está com áudio aí, tá? Confirma aí para mim. Que às vezes a gente fica muito tempo sem usar o microfone sem fio. E eu preciso só ver se está com áudio aí, em nome de Jesus. Mariana, põe o verso 12 aqui atrás, por favor, em nome de Jesus. Verso 12. Glória a Deus. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Amém. Meu querido, eu quero levar você que nessa noite, por esses dias, talvez passou por uma adversidade, foi caluniado, foi machucado, ou até te feriram por palavras, por atos, enfim. E você chegou e não entendeu, se chateou, olhou para a pessoa e falou assim: meu Deus, que prova essa pessoa. O irmão fulano de tal é uma prova, que a irmã fulana de tal é uma prova. E aí discorreu nesse pensamento pejorativo, vamos falar assim, né? Até fazendo alguns maus juízos. Mas
Irmãos, a palavra de Deus nos faz um convite nessa noite. Ela nos traz uma reflexão, né? Nós precisamos entender em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada de fé, que nós não lutamos contra pessoas, nós não lutamos contra ideologias, mas nós lutamos diretamente e objetivamente contra os principados e potestades das trevas. Fala comigo, misericórdia. Misericórdia. E você sabia que dentro da igreja, irmãos, presta atenção, aonde essas forças do mal agem? Você pode ler aqui atrás, embaixo para mim, bem alto, no 3. 1, 2, 3. Nos ares. Dentro da igreja. Presta atenção, irmão. Nós vivemos um momento na igreja que o crente não se preocupa mais se ele está sendo um instrumento de Deus na igreja ou se ele está sendo um instrumento do diabo. Senhor, sangue de Jesus tem poder. O pastor está pregando heresia. Não estou não, irmãos. Tem muito crente na atualidade que não está mais vigiando. A própria Bíblia diz o que, irmãos? Que os seus olhos é a janela do seu corpo. Se os seus olhos estiverem em trevas, todo o seu corpo estará em trevas. É assim ou não? Sim ou não? E quantos crentes não vigiam, irmãos? Quantos o diabo já não tem derrubado no interior das suas casas? Basta estar sozinho, basta estar só em casa, que corre para a internet, corre para os seus filmes imorais, coloca as vistas em algo que é imoral. Aí todo o corpo dele fica em trevas, e ele já não sabe mais o peso, não consegue mais discernir o certo do errado. Na escola bíblica dominical, irmãos, eu falei isso e vou falar aqui. Vocês permitem eu falar o que eu falei na escola, sim ou não? Infelizmente, a igreja da contemporaneidade está precisando morder de novo o fruto proibido. Qual que era o fruto proibido? Quem lembra? Conhecimento do bem e do mal, porque a igreja perdeu o discernimento. A igreja já não está mais discernindo o que é mal, o que é errado, o que é pecado. A maldita frase do diabo, qual que é? Quem sabe me dizer aqui? Nada a ver. O que o pastor está falando, não tem nada a ver. Não, o pastor é retrógrado, o pastor é antigo, quadrado. Hoje o movimento é a nova era, hoje o movimento é os jovens. E aí nós vamos caminhando a passos largos no caminho das trevas. O diabo oprimindo a igreja, o diabo, fazendo as deles. Põe aqui, Mariana, capítulo 4, verso 27. Olha o que a Bíblia nos exorta, está aqui, ó. E não deis lugar ao diabo. Sabe por que eu tenho certeza que ainda tem crente? Eu estou falando de crente dentro da igreja, amém? Não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Tem crente dentro da igreja que não sai de uma fofoca. Tem crente dentro da igreja que não sai de uma mentira. Tem crente dentro da igreja que vive de engano, irmãos. Na psicologia, nós tratamos de uma parte chamada a persona, que são as máscaras. Eu vi isso na pós-graduação em aconselhamento pastoral. Estou vendo isso agora também na psicologia. As personas, o que é isso? As personas são as caras, irmãos. O pessoal está dentro da igreja, mas aqui eles usam até uma máscara. Que você olha de longe assim, você fala: eis aí um servo de Deus, aleluia. Eis aí uma serva de Deus, glória a Deus. Mas em casa vive falando palavrão. Em casa vive enganando. Faz gato na luz, faz gato na água, paga, compra na venda lá e não paga. É errado comprar fiado, pastor? Não, mas comprou fiado, paga. Eu tenho um ente querido, não vou identificar quem é, mas
Pensa como o canalha age. Ele foi num bar perto da casa dele, fez uma dívida. E nunca mais passou na rua do bar, ele dava a volta por trás da rua para chegar na casa dele. E aí, irmãos? Minha esposa, há certo tempo, vendeu o Avon, né, pastora? Tinha gente que encomendava o Avon e tinha plena certeza que não iria pagar. Irmãos, quantas pessoas agem assim? Quantas pessoas não são honestas? Quando a Bíblia diz assim, não dê lugar ao diabo, é que muitos estão, muitas vezes, com a usura, a avareza. Aí perde a bênção, irmão. Sim ou não? Sim. Perde a bênção. Por causa do quê? Eu e a pastora, nós fomos ali numa loja ali, comprar um ferro. As pessoas, elas veem o que você tem, mas não vê os tombos da vida que você leva para obter o que você conquistou. E muitas vezes olha o que você tem e fica te subjugando. Aí ele deu um valor e a pastora falou, mas peraí, não dá para arredondar não? Não dá para dar um descontinho não? Ah lá, seu marido, olha o carrão dele. Aí eu olhei para ele assim e falei, miserável. Às vezes que eu levantei 5 horas da manhã, 21 anos da minha vida, ele não estava lá. Às vezes que eu estava dando soco em ponta de faca, ele não estava lá. Mas agora ele está preocupado com aquilo que Deus me abençoou. Aí está repreendido toda inveja na minha vida em nome de Jesus. Você não pode, irmão, entrar nesses laços aí não, em nome de Jesus. Quem está entendendo aqui? Amém. Nós precisamos ligar o botão do discernimento espiritual nas nossas vidas. Pastor, isso existe? Existe, é um dos frutos do Espírito, é um dos dons do Espírito. Eu acho que ninguém pede isso daí, né? A gente pede profecia, a gente pede revelação, a gente pede cura, a gente pede tudo. Peça discernimento espiritual ao Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Já falei que a nossa luta não é contra ideologias. A nossa luta, ela é contra, ou melhor, ela é no mundo espiritual. E só quem tem o Espírito Santo vai entender isso que eu estou falando. Quem não tiver, vai ficar igual os ventiladores aqui, ó. Vai ficar boiando. Não vai entender nada. Para entender as coisas de Deus, precisa ter o Espírito, sim ou não? Sim. Preste atenção, nossa luta é contra poderes e autoridades dominadores deste mundo de trevas. Irmão, presta atenção. Se tem algo organizado, é o inferno. Vocês lembram quando aqueles demônios estavam no Gadareno, lá no cemitério, sim ou não? Sim. Você lembra o que eles pediram para Jesus? Não nos mande embora da região. O inferno, ele é organizado, irmãos. Eu me lembro que aqui no Trevo, na frente da Ibiaçu, antes da rotatória, tinha muito acidente ali. Um presbítero da Assembleia de Deus, Deus mostrou em sonho para ele, que naquele local tinha um demônio. Aquele demônio, ele era o causador dos acidentes. Ele teve um sonho que aquele demônio se materializava em uma pessoa e vinha, a hora que ele estava passando ali exatamente no local do cruzamento, ele puxava o volante para que o carro perdesse o controle e colidisse de frente com o outro. Era o que acontecia ali naquele espaço. Você sabe o que é que o presbítero fez? Buscou direção em Deus, orou, ungiu o local. Você vai nos trevos, o que é que mais você vê nos trevos no final de semana? Estão oferendas sendo lançadas aos demônios ali no trevo. É por isso que acontecem as catástrofes, irmão, as desgraças. Porque as trevas estão sendo invocadas. Diga comigo, misericórdia. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. É dessa maneira, irmãos. Nós não podemos mais brincar de ser crentes.
Ei, igreja de Jesus, eu quero ser um atalaia de Deus, quero ser boca de Deus nesse lugar e falar a verdade para a igreja. Não tem mais condição de brincarmos de ser crentes. Não queira parecer com crente, seja um crente, seja um servo de Deus, seja cheio e seja cheia do Espírito Santo, amém ou não amém? Hoje eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa muito radical, essa pessoa questionando liderança, questionando ministérios. Eu falei, não, seu pensamento está equivocado. Você sabe o que tem que direcionar a sua vida? Não é fulano de tal, A, B ou C, não. Quem tem que direcionar a sua vida na terra é o Espírito Santo através da gloriosa e poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Enquanto eu apenas estiver criticando, sem ler, sem refletir, sem estudar e sem pô-la em prática, eu vou virar um cético, eu vou virar um problemático, eu vou estar, me auto-sabotando. Quem está entendendo aqui, diga amém. Ei, para de culpar os outros. Sai da unção de Adão, sai da unção de Adão. Fala assim, qual que é a unção de Adão, pastor? Culpar os outros pela sua culpa. Transferir para os outros a sua culpa. Deus não mandou os dois não comer do fruto, sim ou não? Sim. E ele comeu, sim ou não? Sim. Mas quando veio a cobrança, foi essa mulher aqui, o que o Senhor me deu. Ô infeliz, foi ela que mordeu a maçã ou foi vocês dois? Temos que sair dessa unção, transferência de culpa. Errou? Vai lá diante de Deus, peça perdão, se arrependa. Quebre no mundo espiritual todos os pactos, todas as ações, toda a legalidade que nós damos no mundo espiritual para o diabo agir. Fala comigo, misericórdia. Eu estou fazendo uma análise, agora eu estou estudando psicologia, então uma das coisas do psicólogo é analisar a ação do próximo, sim ou não? Eu estou analisando as pessoas que são provas na igreja. Eu estou analisando as pessoas que não dão raiz na igreja. Estão há tantos anos, mas não estão findados na rocha que é o Espírito, que é a palavra de Deus. Essas pessoas são problemáticas. Essas pessoas são suicidas. Tem crente suicida, irmão, nessa geração. Fala comigo, misericórdia. Crentes totalmente deprimidos. Aí eu estou analisando por que o crente está deprimido nessa geração. Porque o crente dessa geração está sendo amoral. Você sabe o que é amoral? Não segue regras, não segue norma, só quer fazer o que ele quer, o que ele bem entende que é certo ou errado, porque ele diz que ele é o próprio dono do seu próprio nariz. Quando a Bíblia diz que eu e você fomos comprados, lavados e remidos no sangue de Jesus, hoje nós somos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Achar que é dono do próprio nariz é mentira. Jesus comprou a sua vida. Jesus pegou a cédula que era contra nós, que nos levaria para o inferno, e ele tomou da mão do diabo. Efésios diz que ele foi lá e tirou a chave da morte e do inferno, e hoje reina. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Verso 13, Mariana, vamos ver lá. Verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de ter feito, tá xoxo, depois de ter feito, glória a Deus, depois de ter feito tudo. Tem gente que está se abalando sem fazer nada. Tem gente que está abalado, está perdendo o chão, mas não sai do zero. Está mais para trabalhar uma desculpa do que fazer a diferença fazendo. Ô geração do mimimi e da desculpa. Irmão, está muito quente, hoje não dá para ir para o culto. Vou ficar naquela igreja, naquele calor, não tem ar-condicionado, sangue de Cristo. Tem poder. Vou ficar na minha casa, ventiladorzinho, pipoquinha, pezão no sofá, pezão no centro da sala.
Aí as coisas de Deus, querido, possam ser secundárias para esse tipo de crente. Pessoas que recebem família, que ao invés de trazer para a luz, ele sai da luz e fica em casa. Ei! Nós precisamos mudar essa visão. Visão egocêntrica, visão reducionista, visão etnocêntrica. Nós precisamos tirar isso daí, irmãos. Nós precisamos entender, quando eu estou na minha casa, no dia de um culto e chega alguém, a pessoa não está discernindo que Deus quer usá-la. Que Deus quer usar a pessoa como um canal de bênção. Traga a sua visita para a igreja. Traga o seu amigo para a igreja. Traga aquela pessoa que estuda com você na sala de aula para a igreja. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Deus fala, querido, nos detalhes conosco. Amém ou não amém? Amém? Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Eu queria gastar um pouco de tempo para falar. Ixi, eu não toquei o tempo aqui, ó. Misericórdia. Tem 40 minutos a partir de agora. Vou até meia-noite hoje. Sangue de Jesus. Vistam toda a armadura de Deus. Nós precisamos aprendermos a discernirmos as metáforas da palavra, a figura de linguagem, a retórica que os apóstolos usavam, que João usou na ilha de Patmos para escrever o Apocalipse, que Paulo usou ali para se desvencilhar do sistema político romano. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. A armadura de Deus. O que seria essa armadura, pastor? Vou dar alguns exemplos aqui, não vou exaurir, mas vou dar algumas coisas elementares. Vistam toda a armadura. O que vamos pensar, o que a armadura faz em mim? Fala assim, ela protege. No tempo medieval, que a arma era a espada, a armadura, se eu tomasse uma lapada de espada, a armadura, o que acontecia com ela? Ela protegia, sim ou não? Tinha lesão na pele? Não. E o que me protege hoje espiritualmente? Qual que é essa armadura? Que me impede de um ataque do inimigo. Que me impede de um ataque do maligno. Quem que é o maligno na Bíblia? O diabo. Vamos ver. Palavra de Deus, irmãos. Tenha conhecimento na palavra de Deus. Tenha raiz na palavra, aprenda na palavra, vive, tenha praticabilidade da palavra na sua vida. Viva pela palavra, aprenda pela palavra, pratique a palavra. O que vier que estiver fora da palavra não serve para a sua vida. Pode ser filosofia, pode ser sociologia, pode ser psicologia, mas se não for palavra de Deus, não tem a nossa concordância, sim ou não? Sim. Eu estava falando hoje para alguém sobre o que diz Mateus 23. Na cadeira de Moisés está sentados os escribas e os fariseus. A cadeira de Moisés é a cadeira legislativa. Ele que recebia as leis e passava para o povo, sim ou não? Hoje nós temos duas câmaras legislativas, estadual e federal, mais o Senado. Quem são os fazedores de lei dessa nação? Os nossos políticos, sim ou não? Sim. Eu acho interessante que desde o tempo de Jesus ele falava, olha, observe tudo o que ele vos mandar, porém não compactueis com as suas obras. Porque eles eram assim, eles ensinavam certo, porém fazia errado. E muitas vezes, por falta da palavra, as pessoas estão querendo fazer, porém da maneira errada. O que é sagrado torna-se fútil. O que é sagrado torna básico. Isso não pode acontecer. Quer ver algo sagrado na vida do crente? Sim ou não? Sim. Participação na Santa Ceia do Senhor. Em que pese o próprio Jesus falou o quê? Aquele que não participa do meu corpo e não participa do meu sangue, não
tem vida em si. Todos os crentes entendem esse princípio espiritual? Não. Nós precisamos pedir discernimento espiritual a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A armadura de Deus, o que te reveste, irmão? O que te protege? Oração. Qual foi o último dia que você gastou meia hora orando, conversando, falando? Oração é falar com Deus, irmãos. Eu não sei orar, então fala com Deus. Expressa a sua necessidade, coloca a tua ansiedade diante de Deus, coloca o teu problema diante de Deus, coloca o teu marido desviado diante de Deus, coloca a tua esposa desviada diante de Deus, coloca os teus filhos que estão afastados diante de Deus. Você já está orando. Visita ele, visita ela, transforma ele, transforma ela. E aí você vai desenvolvendo um diálogo. Aí você vai se revestindo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Qual foi o último jejum que você entregou a Deus? Qual foi a causa? Dons espirituais? Crescimento da igreja? Salvação de alma no seu ministério? Despertamento espiritual do crente no seu ministério? Porque, irmão, a igreja está cheia de crente dormindo, está cheia de crente morto, frequentando a igreja, aprendeu a dar glória a Deus, aleluia, na hora da palavra dorme. Domingo tinha pessoa aqui que teve uma hora que ela estava no banco e fez assim, ó. Aí eu falei, levanta todo mundo para dar uma chance para essa pessoa respirar e oxigenar o cérebro. Meu irmão, se tem uma hora importante na igreja, é a ministração da palavra. Se a pessoa está dormindo na ministração da palavra, como que ela está com Deus? Ao Kiko. Essa pessoa está morta, irmãos. Se é o que é mais sagrado na nossa vida, que traz estrutura, na hora de aprender eu durmo, eu estou igual o Eutico. Capítulo 19 ali de Atos dos Apóstolos. Paulo, quem estava ministrando, irmão? Apóstolo Paulo. Ele se estendeu madrugada dentro e ninguém foi embora. Todos ficaram ali. Mas sempre tem um desavisado. Sim ou não? Sim. O nome dele é Eutico. Ele caiu da janela do segundo andar e já caiu morto. Ele só caiu, que morto já estava, irmão. Amém ou não amém? Amém. Porque ele não está nem... Apóstolo Paulo, ministro de Deus, camarada usado, sabe? Consegue dormir na pregação de um homem desse, irmão? Esse daí ele só caiu, que morto já estava. Paz vocês. Quantos estão caminhando na unção de Eutico dentro da igreja? Já está dormindo, ó. Faz tempo. Faz tempo. Vamos identificar alguns que estão dormindo e não está nem aí. Sabe o domingo quando está aquele sol escaldante? Que está convidativo? Aí você não vem na escola bíblica, você não vem no culto, e vai para onde? Fala assim, para a praia. Ir na praia é pecado? Não. Mas deixar de adorar a Deus para ir na praia, aí é pecado. Presta atenção, irmão. A pessoa que está dormindo na igreja, ela não vê diferença nessas coisas. Pastor, o senhor está sendo radical. Não estou sendo. Ou Deus tem a nossa primazia, ou então nós não vamos despertar do sono profundo que estamos. Amém ou não amém? Amém. E sabe o que eu acho engraçado, voltando na minha análise? Essas pessoas que dormem, que dão lugar para o diabo, como nós vimos aqui, são as mais problemáticas da igreja. São as que estão vivendo problema, que muitas vezes o casamento está em ruína, a relação interpessoal entre pais e filhos estão em ruínas. Fala assim, por quê, pastor? Não priorizam Deus nas suas vidas. Fala assim, lamentável. Falei do jejum, agora resumindo da armadura. Santidade. Sabe o que é santidade? É quando eu posso pecar, mas eu não peco. É quando eu posso errar, mas eu escolho não errar. É quando eu posso mentir, mas eu escolho não mentir. Fala comigo, isso é santidade. E a Bíblia fala que sem santidade ninguém veria o Senhor. Amém ou não amém? Amém. Põe o verso 15 aí para mim, em nome de Jesus. Deixa eu só concluir o 13.
resista no dia mau. Presta atenção. Permaneça inabalável. Hoje tudo que acontece abala o crente. Problema financeiro, a primeira coisa que o crente abala, o que é que ele faz? Rouba do dízimo do Senhor. Em vez de entregar, ele quer pagar as contas que ele fez com aquilo que pertence ao Senhor. Não vai ter prosperidade nunca assim, em nome de Jesus. Priorize Deus na sua vida. Amém ou não amém? Amém. Ah, eu quero avivamento, mas não tem fidelidade com Deus. Não tem cuidado, não tem zelo da obra do Senhor. Eu cheguei aqui hoje, quando eu entrei na igreja, eu vi o zelo da Kekel. Ela estava com um pano limpando a cadeira. Ali, ó, cheguei e estava ali, ó. Falei, aí sim, agora eu gostei, Kekel. Estava ali trabalhando. Sabe o que é isso? É zelo, é aplicação, é dedicação, é a piedade que eu falei na outra ministração aqui. Amém ou não amém? Amém. Que as crianças Deus use como exemplos nesse lugar para trazer despertamento espiritual em todos os adultos, sem exceção. Amém ou não amém? Verso 15, olha lá. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho, deixa eu molhar o bico, da paz. Evangelho é promover paz. Evangelho não é promover guerra. Presta atenção. Tem gente que quer pregar o Evangelho, mas o Evangelho da luta, o Evangelho da acusação, o Evangelho do radicalismo, o Evangelho do mal. Sabe o que é o Evangelho do mal? É quando eu não posso mudar a mente do Auriano, por causa das raízes da cultura dele, eu simplesmente viro para ele e falo, você vai para o inferno, viu, Auriano? Eu tenho uma tia que na década de 80 para 90, ela foi à igreja, foi para a igreja, aceitou Jesus, mas sem sabedoria nenhuma quis sair pregando. E ela chegou na casa da minha mãe certa feita e falou, agora eu estou na lei dos crentes. E todos, não deu nem a chance da dúvida. Já foi falando, e todos vocês vão para o inferno. Ô irmão, quem que gosta de ouvir isso? Precisa buscar sabedoria. Quem quiser pregar a palavra, venha sentar na escola bíblica. Leia a Bíblia, precisa aprender. Porque se você não aprender, você vai estar emprestando a boca para o diabo. Eu estou falando uma heresia aqui. Aquelas palavras entrou no coração de quem não era crente, de quem alguns que era católico. Falam, mas quem que essa crentinha está pensando que ela é? Para vir estar achando que eu vou para o inferno. Pelo menos se explicasse, né, irmãos? Você tem que ter Jesus. Você não pode negar o Filho de Deus, porque senão ele vai te negar. E você, uma vez negado por Jesus, você vai ficar com um passaporte carimbado, com uma viagem só de ida. Aí vão falar, para onde? Aí você entra, para o inferno. Mas você tem que ser sutil, você tem que ser inteligente. Amém ou não amém? É igual quem quer pregar sobre idolatria. Você veio para a igreja agora, aí tem um ente querido, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um cunhado, tem uma família toda que ainda caminha passos largos, debaixo da idolatria, debaixo da maldição, debaixo de um monte de coisa. Aí você fala, isso aí é errado. Sim, você vai ter que falar. Mas primeiro tenha fundamento. Toda ideia que você for levar, tenha fundamento bíblico. Saia da axiologia, saia da acusação. Evangelho, ele é pregado em paz. Quem entendeu, digam glória a Deus aí. Pregar o evangelho e despertar contenda, não é evangelho que você está pregando. Despertar raiva, não é evangelho. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, que ela é muito radical. E eu comecei a falar para ela da Bíblia. Ela ficou irritada, irmão. E ela se diz crente. E ela começou a tremer. Falei para a pastora Cátia, eu pensei que eu ia tomar um soco na cara. Porque você começa a demover a pessoas dos paradigmas pseudo-religiosos dele, das axiologias dele, a pessoa vai se irritando.
Aí você chega nessa conclusão que aquele evangelho transmitido por aquela pessoa não é esse evangelho de paz. Não está trazendo paz, mas está trazendo guerra. Diga comigo, misericórdia. Se você não tiver sabedoria, você vai transformar o evangelho da paz num evangelho de guerra, de discussão. E Jesus não nos chamou para discutirmos. A Bíblia fala que ele foi como ovelha para o matadouro. Como que a ovelha vai para o matadouro? Vai em silêncio. Ela não vai esperneando. A Pitoca, é um pseudonome que eu dei para a nossa cachorrinha. Tem hora que a pastora Kátia coloca a coleira nela, que ela apronta muito dentro de casa, tem que ficar na coleira ali, amarrada. E tem hora que ela não quer ir. E o que ela faz para não ir? Ela trava as 4 patas. Ela está arrastando, ela não está andando. Ela está assim, ó, sendo arrastada, parada. Quantas vezes as pessoas querem fazer dessa maneira com o evangelho? Travar. Meu irmão, a Bíblia fala assim, aonde você está, se você estiver pregando, não recebeu, as pessoas não receberam, meu irmão, não discute não. Sai de lá, ó, até a poeira de lá, você bate até debaixo dos pés, deixa pra lá, vai para outro lugar. Para de discutir, para de querer ter razão em tudo. Para você ganhar uma guerra, você fala, não, você está certo. Teve um pensador, um sociólogo, ele falou que nunca mais ele discutiria com os imbecis. Dando aula ele falou isso. Aí um aluno falou assim, não, mas não concordo com essa visão. Ele virou para o aluno e falou, você tem razão. Você não discute com o imbecil, irmão. Deixa o imbecil ganhar. O imbecil ele tem razão em tudo, ele quer ter a vez de tudo, então abre mão, deixa ele ganhar. Mas sai em paz da onde você estiver, em nome de Jesus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí bem forte. Não queira ter razão em tudo, porque aí você não vai viver a paz. Você é forte, sim ou não? Sim. Temos que ter os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. O Evangelho da paz, irmão, ele precisa ministrar em nós, e em quem eu for falar, o perdão. Fala comigo, perdão. Fala assim, amor. Fala assim, paz. Fala assim, auxílio ao necessitado. Isso é o Evangelho da paz. Ele não fala de violência. Ele não fala, se falar comigo, eu peço 5 minutos para o Senhor. Não fala de violência, não fala de guerra, não fala de luta. Ele fala de perdão, ele fala de amor, ele fala de acudir o necessitado. Isso que é o Evangelho da paz. Sim ou não? Sim. Fala assim, isso que é o Evangelho da paz. Isso que é o Evangelho da paz. Verso 16, põe lá para mim, por favor. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Presta atenção, irmão. Olha lá, usem o escudo da fé. Vamos voltar para a era medieval. A luta de espadas. Eles tinham sempre o que na mão? Escudo. Para que servia o escudo? Fala, proteção. O inimigo vinha com a espadada nele, ele, ó, e já, colocava o escudo ali. Atirava uma flecha nele, ele via a flecha vir voando, ele, ó, parava a flecha no escudo. Aquele soldado que tinha aquelas lanças de 2, 3 metros, chegava ali de longe perto dele, ele, ó, tirava a ponta no escudo, sim ou não? Sim. Vamos contemporaneizar esse escudo hoje, em nome de Jesus? Amém ou não amém? Amém. O que te protege no mundo espiritual hoje? Fala comigo, o sangue de Jesus. Irmão, eu custei muito, assim que eu me converti, quando eu tinha alguns pesadelos, estava dormindo, passava por alguns pesadelos. Aí eu fui instruído por alguns crentes mais maduros na fé, então quando você for atacado em sonhos, clame o sangue de Jesus. Não adianta você abrir a Bíblia lá, na hora do pesadelo, aí pega a sua Bíblia e põe no Salmo 91, tá ali, agora eu estou protegido. Irmão,
clame o sangue de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Apocalipse 12 fala de uma guerra que teve no céu. Satanás e os seus anjos lutaram contra Miguel e os seus anjos. Satanás e os seus anjos não foram suficientemente fortes para acabar com Miguel e os seus anjos por causa do sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. É o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus que é a nossa proteção. Oh, aleluia! Por isso você vai sair de casa, Jesus me cobre com teu sangue. Vai dormir, Jesus me cobre com teu sangue. Cobre minha família com teu sangue, cobre meu filho com teu sangue, cobre minha filha com teu sangue, Jesus. Amém ou não amém? Amém. Sangue de Jesus. Palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus também é proteção para as nossas vidas. Se prostrado me adorares, te darei tudo isso. Satanás ofertou isso a Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala: escrito está, só a Deus adorará, e só a Ele prestará culto. Vença as ciladas do diabo com a palavra de Deus. Amém ou não é? Pastor, é simples assim? Simples assim. A gente que cria o fardo da religião, a gente que põe peso na simplicidade do Evangelho. Sim ou não, igreja? Sim. Outra coisa que é proteção para as nossas vidas: o nome de Jesus. Apóstolo Pedro fala isso lá em Atos dos Apóstolos. Não tem outro nome a qual nos foi dado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, do qual devamos ser salvos, que não seja o nome de Jesus. Concluindo, sangue de Jesus, palavra de Deus e o nome de Jesus. Irmão, é a nossa proteção, é o nosso escudo. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Presta atenção. Essa proteção, ela serve para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Seta inflamada, irmão, pensamento maligno, sentimento de vingança, sentimento de ódio. Muitas vezes você está contaminado com essa seta que não veio de você, não veio da sua mente. Muitas vezes você está sendo vitimado por um ataque espiritual das trevas que quer ver a sua vida destruída. Diga comigo, misericórdia. E a gente entende que é as pessoas, a gente entende que fulano que não gosta de mim, a gente entende, estão puxando o meu tapete. Obrigado, Maria. Estão puxando o meu tapete. Ei, para de ter visão carnal. Tenha visão espiritual. Amém ou não amém? Amém. Tenha visão espiritual, meu irmão. Tudo que vier de Deus para a tua vida, o diabo não tem poder de destruir. Jesus falou que aquele a quem Deus enviar, virá a mim. E aquele que vir a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Quando a Bíblia diz que eu e você somos propriedade exclusiva de Deus, vira para quem está do seu lado e profetiza aí, você pertence a Deus. Fala para ele assim, a Bíblia te chama de propriedade exclusiva de Deus. Fala para ele isso aí. Fique de pé para parecer que está acabando, como fala o pastor Luciano Subirá. Põe o 17 lá, Mariana, para a gente acabar aqui com chave de ouro. Aleluia. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, o motoqueiro ele usa capacete hoje, sim ou não? Sim. Para quê? Proteger o quê? Cabeça. Por que proteger a cabeça? É na cabeça que está a mente, o cérebro, aquilo que eu raciocino, aquilo que me difere
do mundo animal, né? Tem um animal irracional e tem um animal racional. Quem que é o animal racional? O homem. O homem pensa, sim, não? Sim. Salvo engano foi Descartes, eu não lembro agora se é ele, se eu estiver errado me perdoe, que ele fala essa máxima: penso, logo existo. Então, o fato de eu pensar me diferencia do mundo animal irracional. Meu irmão, tudo na nossa vida, nós estamos falando aqui de avivamento espiritual, sim ou não? Sim. Tudo começa na mente. A sua mente precisa estar sã, a sua mente precisa estar curada, a sua mente precisa ser a mente de Cristo. A palavra de Deus fala que eu preciso ter a mente de Cristo. Paulo, ele enfadou em Romanos 12, de 1 a 2 ou 4 ali, fala para eu não me conformar com esse mundo, mas na renovação da minha mente. Sabe quando você vem para a igreja que você andava na oralidade, naquela cultura, naquele negócio da astrologia, da bisavó, do vô, do pai, que fala, meu filho, minha filha, esse é o caminho certo, mas ele não tem fundamento. Ele não te fundamenta a fé na Bíblia, mas numa cultura oral, de voz transmitida de um para outro. Ei, fundamento da nossa fé se chama palavra de Deus, sim ou não? Sim. Se eu vou exercer uma vida religiosa, essa vida religiosa precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Não é no que minha avó, meu avô, minha mãe, não, esquece, irmãos, esquece. Fundamente a tua fé na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Por que existe tanto conflito? Porque os conflitos advêm daquilo que a pessoa acha. Não tem fundamento, não tem responsabilidade, não tem nada. Ei, você, servo de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus. A nossa fé precisa estar enraizada na palavra de Deus. Quem está entendendo, dá um amém aí, bem forte. Proteja a sua mente. Você sabia que o pecado não começa não está na ação, no ato ali de pecar. Todo pecado começa no pensamento, na mente. É o homem quando olha para a mulher e a deseja. É a mulher quando olha para o homem e a deseja. Isso não é na prática, é no pensamento. Riqueza ilícita, primeiro nasce no pensamento. A Bíblia fala que primeiro nasce no pensamento. E tudo que é gerado, tudo que que pensou, gerou, concebeu, virou pecado. Amém ou não amém? A Bíblia fala que nós temos que andar com o capacete da salvação. Paulo ele explica isso com mais detalhes, lá em Romanos 7, 15 e diante, que fala sobre isso. Na mente eu tenho a lei de Deus. Entenda isso. A sua mente precisa estar impregnada. Quando eu falo impregnada, quando eu coloco um pouco mais de perfume, a pastora Cátia fala assim, nossa, você está impregnado de perfume, né? A nossa mente, ela precisa estar impregnada com a palavra de Deus. Ao ponto de eu valorizar aquilo que vem de Deus, as coisas de Deus, as ordenanças de Deus, as ordens de Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí, bem forte. O que eu acho, o que eu penso, é secundário. Primeiro vem põe lá para mim Romanos 12, 2 ali. Primeiro vem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que fala lá em Romanos? Olha lá o finalzinho. Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso só vai ser possível quando você mudar a sua mente. Só vai ser possível quando você mudar a sua mente. Porque quando você mudar a sua mente e se firmar no reino de Deus, ter um coração na obra de Deus, na igreja de Deus, aí as pessoas que vão querer te demover dessa missão que Deus vai colocar no seu coração,
você vai ficar fazendo isso para agradar o pastor? Não, não estou aqui para agradar o pastor. Estou aqui para servir o meu Deus. Ah, você é boba, ninguém faz, você vai ficar fazendo isso? Eu vou por quê? O meu Deus está me observando. É coisa simples que se eu não mudar a mente e o pensamento, eu não consigo fazer. Tem gente, eu dou um exemplo aqui, vou falar aqui, sendo gravado, do Cleito, filho da nossa irmã Alice. Um jovem dedicado, obreiro destemido. Eu nunca pedi nada para o Cleito para ele me falar não. Eu preciso de você amanhã. Tá, amém, pastor? Preciso que você faça aí na igreja. Amém. Ele se destacou, irmãos. Ao ponto de alguns, não vou falar irmão, de algumas pessoas, de algum filho de Belial dentro da igreja, chegar nele e falar: ei, se o pastor for para a paz, você é mais afogado. Cleito é puxar saco do pastor. E bababá. O pessoal mais antigo sabe o que eu estou falando aqui. Quem que é o Cleito hoje? Viciado em cocaína. Já roubou tudo dentro de casa. Já roubou as coisas dos vizinhos. O pessoal queria tirar a vida dele lá dentro do condomínio. Ter que fugir. Morar escondido onde ninguém sabia. Eu espero que essas pessoas, esses filhos de Belial, que ao invés de glorificar a Deus pela ação dele no reino, criticaram. Onde estão essas pessoas? Foram lá onde ele estava internado para a recuperação das drogas? Não foram, irmãos. Não foram. Então nós temos que vigiar muito. Sim ou não, igreja? Sim. Fecha os seus olhos. Para concluir aqui, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com ela que você corta o mal. É com ela que você corta os laços. É com ela que você derruba as barreiras do diabo na sua vida. Amém? Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, tua palavra foi ministrada no seio da tua igreja. Essas pessoas aqui presentes, essas pessoas que estão me vendo através, Senhor amado, deste vídeo, que eles sejam agora impactados pelo teu poder, Senhor. Ah, Pai, que o poder da tua palavra transforme essas pessoas. Ó Deus, que o poder da tua palavra, Senhor, dê força para que essa pessoa fale não para a carne, não para o pecado, não para o diabo. Cobre cada um debaixo do sangue de Cristo. Reveste cada um, Senhor, com a unção do teu Santo Espírito. Abra o entendimento, Pai, para as Escrituras na vida dessas pessoas. Essa é a minha oração que eu faço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Em nome de Jesus.